Então, pessoal, antes de entrar em Edimburgo, eu vou falar aqui sobre uma situação que nós começamos a comentar na semana passada, no programa passado, em que nós falamos a respeito das vantagens de se pegar um trem, né? Que era aquela questão de o trem, você sai do centro de uma cidade, vai até o centro da outra cidade, você pode chegar lá 10 minutos, 5 minutos antes do trem sair, que você entra no trem tranquilo e tudo mais. Tem várias vantagens, você dê uma olhada no programa lá. Eu queria falar hoje sobre desvantagens de pegar um trem. E eu não quero nem entrar na questão de se falar a respeito de custo, porque eu acho que aí, né, pode ser mais barato, pode ser mais caro. Quero tratar os custos como equivalentes, mais ou menos, né? Se não for equivalente, você pode optar por um modo ou pelo outro, por questão de economias, dependendo das suas pretensões, da sua condição financeira ali. Mas tem algumas coisas. Olha, a primeira coisa é o seguinte: não tem um local para você colocar suas malas, tá? Um local seguro. E esses locais onde você coloca a mala, geralmente ficam próximos a uma porta de saída. E aí eu comentava com o Tony o seguinte: cara, a primeira viagem que eu fiz de trem na Europa, eu fiquei totalmente paranoico com essa situação, porque eu ficava com medo de alguém passar ali e pegar uma das nossas malas e meter o pé, e aí já era, né? Assim, tem risco disso acontecer? Eu acho que tem. Já aconteceu? Não sei. Nunca ouvi falar que tivesse acontecido. Mas eu, como brasileiro que moro no Rio de Janeiro, tenho algumas certas precauções ou paranoia, se você achar que isso é o paranoia. Mas eu, toda vez que o trem parava, eu ia lá ficar perto das malas para não correr o risco de alguém pegar. E quase todas as vezes que alguém passava lá pelo local perto das malas, eu ia para lá olhar se minha mala ainda estava por lá. Aí, na segunda vez que eu viajei, eu comprei uma cinta, lá na mesma viagem à Europa, comprei uma cinta que tinha um cadeado assim. Aí passava aquela cinta, estava com 4 malas grandes, né? Passava a cinta nas 4 malas e trançava ela naquele suporte que fica assim, na pilastrazinha, para que, pensando assim, pô, o cara vai ter que carregar as 4 malas, vai ter que cortar essa cinta. Aí já fica mais difícil. Uma objeção, né, a um roubo, e de repente, se ele quiser roubar alguma coisa, ele vai pegar uma outra mala, não vai ser a minha. Então, eu passei a usar essa cinta. Então, essa é a primeira desvantagem. Eu acho que não há um local, um bagageiro, um lugar que você coloca. Dentro disso, também tem a questão de que, se você for fazer uma baldeação, você vai ter que descer com as suas malas todas e subir num outro trem com as mesmas malas, achar um lugar lá para colocar e tudo mais. Então, né? Ou seja, essa questão da mala eu acho que é uma desvantagem. A outra desvantagem, pessoal, ela é o seguinte: eu estou comentando também com o Tony. Quando eu sei que a minha plataforma é exemplo, B13, tá? Então eu chego lá na plataforma B13, o meu trem sai daqui a 15 minutos. Que hora que o trem chega? Cara, ele chega exatamente no horário combinado ali, e alguns poucos minutos ele parte depois. Ou seja, se você estiver na plataforma errada, provavelmente não dá para você trocar de plataforma. Não dá. Então, assim, se certifique de que aquela é a sua plataforma, tá? Pergunte, se certifique 1, 2, 3, eu não sei, cara. Eu fico, enquanto o trem não chega, que eu subo no trem, que eu não relaxo com esse negócio. Eu fico bolado. E decorrente disso, imagine se você tiver que fazer uma baldeação. Você você vai de uma cidade para outra, mas no meio tem uma baldeação. Você vai trocar de trem ali no meio. Então você vai descer numa plataforma, vai subir e vai pegar e vai descer numa outra. E se esse intervalo entre os dois trens for pequeno, né? Porque ele fala assim, ó, o trem vai sair daqui a 7h13. Aí tu tá lá 7h09 e ele não apareceu ainda. Aí quando é 7h12 ele começa a vir ali, vem um trem ali. Então, aí chega o seu trem, 7h13, cara, 7h15 ele já saiu. Ah, 7h16. O negócio, né? Não é isso, Tony? É isso então, mesmo. Tipo assim, Tony tá falando que na próxima viagem, porque esse homem aqui, gente, pelo amor de Deus, o cara deve ser aquele marajá, não é possível. O cara tem
acho que 6 meses de férias no ano, já Quem vai me viajar de dera, novo. quem Nós me vamos dera. contar, nós vamos contar aqui no canal o roteiro, o próximo roteiro do Tony e tudo mais. Mas vamos fazer esse primeiro agora, que é muita viagem. Então vamos fazer esse agora. Vamos fazer esse primeiro, vamos fazer esse roteiro agora do Reino Unido, e depois nós vamos contar aqui qual vai ser a próxima viagem do Tony. Mas ele já estava me dizendo que nessa próxima viagem, ele tem uma baldeação lá, que são quanto? 8 minutos de diferença de um trem para o outro? 8 minutos. Então você vai ter 8 minutos para descer do trem e entrar no outro trem. Procurar qual é a plataforma e correr para ela. É isso aí, 8 minutos. Isso. E na baldeação seguinte vou ter 10. Pois é. Provavelmente não é alguma coisa não um bicho de 7 cabeças. À medida que você for viajando, você vai se acostumando com as plataformas, com a nomenclatura e tudo mais, né? Isso aí não pode não ser um grande problema, né? Eu espero que não seja, mas tem um detalhe: você dificilmente vai se acostumar, porque você não vai viajar sempre para os mesmos lugares. E o mecanismo de cada país pode ter pequenas variações. Por exemplo, esse aí vai ser na Alemanha. O outro já vai ser na França. Então, eles certamente que têm modelos de organização que não são tão... provavelmente não é igual, né? E aí, o fato é o seguinte: você chegou na plataforma, você vai ter que ter aquele tempo para correr para o painel de informações, que normalmente fica no saguão principal, olhar, detectar e voltar. Tem que fazer isso. E imagina lá na Rússia como é que faz isso, se não tiver nada escrito em inglês. Me parece, quando eu fui ainda não tinha, eu fui em 2015, mas me parece que depois da Copa do Mundo muita coisa melhorou por lá, em termos de inscrições dos lugares, as orientações, tinha mais coisa em inglês. Na minha época, quando eu fui, era tudo cirílico. E era terrível para você... Eu aprendi a ler o cirílico, a traduzir para o nosso alfabeto, mas não é rápido, não é bateu e leu. Eu tinha que ficar, aquela ali é o G, aquela é o R, aquela é não sei o quê. Essa é a tal. Aí quando você ia ver, o metrô já estava querendo fechar a porta, eu tinha que sair correndo. Tinha dessas coisas lá. Então, assim, basicamente essas são as desvantagens que eu vejo em relação a se viajar de trem. A gente estava conversando, né, Flávio, que tem muitas vantagens e algumas desvantagens. O que importa é que você avalie o que você quer, para onde você quer ir, e veja qual é o trajeto, né, o meio de transporte mais adequado. Eu acho que tem mais vantagens do que desvantagens, principalmente se as distâncias forem curtas. Tá? Porque numa distância mais longa, talvez a viagem de trem não seja adequada. Mas você também tem cabines, você pode dormir, fazer um trem noturno. Por exemplo, existe uma viagem que eu gostaria de fazer um dia, que é de Paris até Veneza. Se não me engano, são 13 horas de trem. Passa pelos Alpes e tudo mais, é muito bonito. Vai ser muito mais demorado do que um avião. Mas aí é uma questão assim né, é uma questão uma experiência. É uma experiência. Uma experiência, já passa para o campo da experiência, um negócio bacana, diferente, tudo mais. Né? E é muito legal, cara. Você vai no balcão restaurante, você toma um drink, você aprecia a paisagem. Eu acho muito legal. Eu acho muito bacana. O Wi-Fi funciona e funciona muito bem, pelo menos na maioria. No fundo, como você falou, por exemplo, tem outro ponto legal, né? Você está viajando, você vai viajar de low cost, você sabe que a passagem é barata, mas se você respirar dentro do avião, você paga. Você paga por qualquer coisa. E aí, você tem uma mala grande. Aquela mala grande vai te custar uma nota. Se você estiver indo de trem, não custa 1 centavo a mais. Porque você pega a tua mala, joga lá
no lugar dos equipagens, né? Dos equipamentos e vai sentar. O principal, eu acho que é a economia de tempo numa viagem mais curta, tá? E provavelmente, assim, a praticidade com certeza é... Assim, você está no teu hotel, tá, pessoal? Eu gosto de colocar o meu hotel a uma distância alcançável a pé da estação de trem. Então, se eu chego de trem e se eu saio de trem da determinada cidade, um exemplo, o dia que a gente for falar aqui de Amsterdã, vou mostrar o hotel que eu achei bacana lá, ele fica ao lado da estação. Então, eu estou assim, no hotel, em 15 minutos eu saio do hotel, entro na estação, pego o meu trem e já estou viajando. Se fosse, lá no caso de Amsterdã, se fosse de avião, você teria que pegar um transporte público até a estação, até o aeroporto, embarcar lá 2, 3 horas antes, porque eu, quando vou também para o aeroporto, eu gosto de botar uma antecedência ainda maior, porque pode acontecer alguma coisa no trajeto, geralmente é uma distância longa e tudo mais. Então, assim, no tempo que você vai chegar no aeroporto, para esperar o check-in, para entrar na aeronave, de repente o trem já chegou lá na outra cidade. E o trem, como nós falamos, ele vai do centro de uma cidade até o centro da outra cidade. Tá? Então, geralmente tem um metrô ali próximo, tem transporte público perto, né? Então, eu acho que nesse sentido, assim, não tem nem o que pensar. Eu falei às vezes, passado, se for até um pouco mais caro, eu prefiro o trem, entendeu? Porque nessa praticidade aí, o custo-benefício acho que é melhor. Fala aí. Às vezes, você tem uma estação de baldeação do trem para o metrô dentro da estação do trem. Você chega e já pega um metrô que já vai mais perto ainda do lugar que você quer ir. É isso aí. Essa estratégia que você comentou de ficar próximo da estação de trem, hospedado, foi a estratégia que eu adotei tanto na viagem para o Reino Unido quanto nessa próxima que eu estou indo agora. Eu gosto muito disso, de ficar hospedado perto da estação, se for viável, tá? Eu acho interessante. Tudo depende também da quantidade de bagagem que você está levando, né? Se estiver levando um pouquinho, uma malinha só, é mais fácil você se deslocar ali entre a estação e o teu hotel. Se você estiver levando muita coisa, principalmente, é mais interessante ficar mais perto. Ficar próximo. Malas prontas. Roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar.